Olá, meu nome é Rubens Belfort e nós vamos falar sobre os nevos de coroide e os fatores de risco do crescimento dessas lesões. Então, os nevos de coroide são lesões benignas, como vocês veem na foto, lesões pigmentadas embaixo da retina, que muitas vezes são planas ou muito pouco elevadas. Esses são amartomas benignos dessa região da coroide e também chamados de nevos. Nessa segunda imagem a gente vê um outro nevo já um pouco elevado e mesmo assim uma lesão benigna. Os nevos estão presentes provavelmente em 4% da população ou menos. Como regra, são lesões planas que podem causar pequenas alterações da retina subjacente e tem como diagnóstico diferenciais hipertrofias do EPR causada por inflamação ou trauma, ou SHRP, que é a hipertrofia congênita do EPR. Nessa foto, vocês veem um exemplo clássico de um SHRP, essa lesão com hiperpigmentação do EPR e áreas de lacuna. Provavelmente nesse caso não ia gerar dúvida em relação ao nevos, mas nessa foto seguinte, uma lesão já mais pigmentada, podia gerar talvez alguma dúvida e por isso é considerado um diagnóstico diferencial. A importância do nevus é que é uma lesão que, como regra, tem menos do que 1 milímetro de espessura e 5 milímetros de base. Então, dessa maneira, com essas dimensões pequenas, você faz diagnóstico de um nevus, um tumor benigno. Lesões com mais do que 3 milímetros são considerados melanomas e lesões intermediárias entre 1 e 3 milímetros de espessura são as lesões que geram dúvida e nesses casos os fatores associados à lesão nos ajudam a calcular o risco de crescimento. Falando nos fatores de risco para o melanoma, e sem dúvida o nevus atípico é um deles, é muito importante lembrar da melanostose oculodermal. Essa é uma lesão congênita, uma hiperpigmentação da pele, dos tecidos perioculares e inclusive das meninges. Essa é conhecida também como nevus de Otta, quando essa pigmentação afeta a pele. É uma doença muito importante porque apresenta risco para aumento da pressão intraocular e, consequentemente, glaucoma e também do melanoma intraocular. Aqui vemos fotos de um paciente que apresenta pigmentação da pele, então nevus de Otta, e também aumento da pigmentação da esclera. Importante lembrar que esse pigmento não está na conjuntiva, então você pegar um cotonete e mobilizar a conjuntiva do paciente, você vê que o pigmento não mexe, esse pigmento está abaixo da conjuntiva na esclera. Aqui fotografias mostrando realmente grande pigmentação, inclusive nesse caso no pálato do paciente. Esse paciente tinha uma baixa de visão, o ultrassom confirmou uma massa intraocular, ele foi enucleado e durante a cirurgia a gente via grande pigmentação dos tecidos perioculares, músculo, gordura e de todo o olho enucleado, vocês veem o aspecto negro pigmentado da peça. Uma vez aberto, vocês veem o tumor melanoma de coroide, que foi confirmado, claro, na anatomia patológica. Voltando a falar dos fatores de risco de crescimento do nevus, isso está amplamente documentado na literatura, a gente tem, na verdade, alterações da retina secundárias ao crescimento do tumor. Então, são considerados fatores de risco para um nevus crescer, e nesse caso está se tratando de um melanoma, a espessura maior do que 2 milímetros, a localização posterior próxima ao disco, a presença de sintomas, o pigmento laranjado, que é a lipofucsina, líquido subretiniano ao redor da lesão, a ausência de halo hipopigmentado ao redor do nevus ou a ausência de drusas na sua superfície e o vazio acústico no ultrassom. Então, cada uma dessas características deve ser considerado um fator de risco para essa lesão atípica, ou seja, uma lesão entre 1 e 3 milímetros de espessura, na verdade, ser um melanoma pequeno e não um nevus atípico. Se você tiver várias dessas características, o fator de risco de crescimento é muito grande e você pode tratar a lesão ainda no tamanho pequeno. Só para lembrar que, de maneira geral, um nevus de uma pessoa comum andando pela rua, o risco desse nevus virar um melanoma é muito pequeno, está estimado em 1 para 9 mil. Mas, com todas essas características presentes, o risco aumenta bastante.
Então, para recapitular, nevos são lesões planas ou muito pouco espessas, de até 1 milímetro de espessura. Melanomas, lesões mais espessas, acima do que 3 milímetros. E as lesões intermediárias são classificadas como lesões melanocíticas indeterminadas e os fatores de risco que a gente viu ajudam a tentar calcular o risco e ver se vale a pena tratar ou apenas acompanhar o paciente e documentar o crescimento. Nessa fotografia aqui a gente mostra a presença de hiperautofluorescência da lesão. Então o pigmento laranja na fotografia, no exame de autofluorescência, é hiperautofluorescente, que é um dos fatores de risco. E nessa foto seguinte, vocês conseguem perceber um descolamento seroso pequeno ao redor da lesão, que seria também um dos fatores de risco. Então, nesses casos, basta fotografia e ultrassom para documentar a lesão, mas o OCT e a autofluorescência, em alguns casos, podem ser interessantes.